Eu estava ou eu estive? Ah, passado. Eu nunca sei quando utilizar o pretérito perfeito simples ou o pretérito imperfeito. Olá, olá! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e este vídeo promete ser revolucionador. Porquê? Sim, se esta é a tua dificuldade, diferenciar o pretérito perfeito simples e o pretérito imperfeito, posso-te dizer que neste vídeo tu vais entender tudo. Eu vou-te contar tudo aquilo que os meus alunos têm acesso com as aulas comigo. Estou a ser um pouco tola, um pouco, sim, porque eu estou a dar-te gratuitamente aquilo que os meus alunos acabam por receber, mas precisam pagar. Então, vamos entender quando é que nós realmente utilizamos o pretérito imperfeito. Estás preparado? Então, são 7 regras, aquelas que eu tenho para te apresentar aqui. Por isso, vamos começar sem demoras. Passado em português pode ter diferentes tempos verbais. O primeiro tempo verbal que nós entramos em contacto é o famoso PPS, ou seja, pretérito perfeito simples, certo? Logo a seguir, ali no início do nível B1, final de A2, início de B1, nós entramos em contacto com o pretérito imperfeito. E é aí que na cabeça dos alunos dá um nó, porque é muito confuso. Além disso, para os próprios dos professores, eu incluída, sim, é difícil a explicar porque nós não temos acesso a todas as regras que nos permitam explicar ao aluno com a certeza absoluta quais são as regras de utilização deste tempo. Aquilo que eu te trago hoje, tu não poderás encontrar em um único livro. Porquê? Porque o que eu te trago hoje é a minha experiência enquanto professora. Então, eu consegui reunir 7 regras de utilização com o imperfeito enquanto passado, pois eu fui reunindo ao longo do tempo, ao longo da minha experiência. Nunca consegui encontrar estas 7 regras num único livro, numa única gramática. Talvez por isso os professores tenham também algumas dificuldades em explicar este tempo. Porque se há coisa que eu também não gosto é ter que dizer ao aluno é assim, porque é assim. Mas começamos então com as regras de utilização do pretérito imperfeito. Eu vou apresentar-te uma frase e depois vamos ver qual é a regra. E isto é muito importante tu fazeres este exercício. Vês uma frase com um determinado tempo verbal e tentar entender o porquê. Se tu encontras o porquê, então sabes qual é a regra. Primeira frase. Eu tinha 20 anos quando casei. Eu tinha 20 anos quando casei. Tinha está no pretérito imperfeito. Porquê? Sempre quando tu fazes referência a idade e horas no passado, deves utilizar o pretérito imperfeito. E aqui não há dúvida. É impossível utilizar o pretérito perfeito simples. É sempre o pretérito imperfeito. Nós íamos sempre de férias para o Algarve. Nós íamos sempre de férias para o Algarve. Porquê? Pretérito imperfeito. Quando tu queres exprimir frequência no passado, tu deves então utilizar o pretérito imperfeito. Então aqui deves ter atenção às palavras que nos mostram essa frequência. Por exemplo, os advérbios de frequência sempre, às vezes, nunca. Sim, o nunca também é advérbio de frequência. Então também poderias dizer nós nunca íamos ao supermercado. Coisa impossível, mas foi o exemplo que me surgiu agora. Por isso, advérbios de frequência com referência ao passado, deves também utilizar o pretérito imperfeito. Eles costumavam beber um café cheio. Porquê pretérito imperfeito aqui?
Esta explicação vem na sequência da explicação anterior. Na explicação anterior, eu falei da frequência. Agora, eu vou falar daquilo que é habitual. Quando nós, em português, nos queremos referir a algo que nós fazemos com frequência no presente, então nós vamos utilizar o presente. Quando nós queremos referir um hábito que existia antes, então esse hábito vai ser transmitido, vai ser expresso no pretérito imperfeito. E aqui, especial atenção para o verbo costumar. Porquê? Podes ir a qualquer conjugador de verbos na internet. O verbo costumar vai aparecer naturalmente no pretérito perfeito simples conjugado. No entanto, este verbo é impossível de ser conjugado no PPS. Porquê? O que significa o verbo costumar? O verbo costumar mostra exatamente o hábito que tu tens. Então, quando eu digo eu costumo beber café de manhã, significa que eu bebo sempre café de manhã. Quando eu transmito esta ideia no passado, não é possível dizer no PPS, porque eu quero transmitir a ideia de hábito, algo que eu fazia antes. Então, o verbo costumar só é utilizado no pretérito imperfeito. Antigamente, ela tinha mais dinheiro. Porquê que imperfeito? Antigamente, não é? Esta aqui é a principal marca que os alunos reconhecem. Ok, temos a palavra antigamente, então vamos utilizar aqui o pretérito imperfeito. Sim, mas também é importante entender, mas porquê? Então, nós utilizamos o pretérito imperfeito para exprimir a ideia de duração no passado. Mas atenção, a ideia de duração, nós não podemos ter o tempo definido. Isto significa que nós temos a ideia que foi algo que durou no tempo, mas não temos a ideia do início e do fim. Quando eu digo, por exemplo, antigamente eu escrevia cartas à mão, ok, quando começou? Não sei. Quando terminou? Também não sei. Esta duração, nós não temos exatamente a noção de início e de fim. Então, o antigamente, sim, é um indicador, é um disparador do pretérito imperfeito exatamente por esta razão. Já vimos 4 das regras principais do uso do pretérito imperfeito com o sentido de passado. Se estás a gostar do vídeo, já sabes, deixa já o teu like, subscreve o canal e ativa as notificações. Tens 2 vídeos por semana, mais 2 vídeos curtos também, ou seja, são 4, 5. Na verdade, são 5 vídeos por semana que tu podes receber com conteúdo riquíssimo. E se tens interesse em aprender mais connosco na academia, comigo, com a minha equipa de professores altamente qualificados, já sabes, vais aqui ao link na bio e poderás aceder ao meu site, aos meus cursos, às listas de espera e também aos cursos que têm inscrições abertas. Por isso, não percas tempo. Era muito simpático e tinha um sorriso lindo. Porque é que eu utilizo aqui o pretérito imperfeito? Esta é talvez uma das regras que a maioria dos alunos esquece. Nós vamos utilizar o pretérito imperfeito sempre quando nós vamos descrever alguém ou alguma situação, alguma coisa no passado. Então, estou aqui a descrever o Rui como ele era no passado, então eu vou utilizar o imperfeito. Ele era simpático e tinha um sorriso lindo. Importante também é dizer que nós aqui conseguimos entender, a outra pessoa vai entender automaticamente que o sorriso não é mais lindo e o Rui também não é mais simpático. Ou seja, para além de descrever, eu vou conseguir entender que o pretérito imperfeito muitas vezes é também uma oposição do presente. Muitas vezes aparece no exercício, por exemplo,
a descrição de um hotel das tuas últimas férias. E então os alunos dizem: Ah, Susana, mas o hotel tinha piscina, mas o hotel continua a ter piscina. Sim, neste caso não é uma oposição exata, uma oposição direta do presente. Pode ainda ter piscina, sim, mas estás a descrever algo, estás a descrever um hotel no passado. Por isso, sempre que tu fazes uma descrição no passado, deves utilizar o pretérito imperfeito. Enquanto a Marta trabalhava, o Renato cozinhava. Por que é que eu uso aqui 2 vezes o imperfeito? Neste caso, tu deves utilizar sempre o imperfeito quando tu tens 2 ações que acontecem em simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo. O tempo de duração destas ações, ou seja, a Marta a trabalhar e o Renato a cozinhar, é exatamente igual. Então, imagina que a Marta trabalha 1 hora, o Renato cozinha durante 1 hora. Então, quando eu vou relatar isto como uma ação passada, então eu devo utilizar o pretérito imperfeito. 2 ações ao mesmo tempo, pretérito imperfeito para as 2. Sétima e última utilização do pretérito imperfeito enquanto tempo passado. Tu estavas a sair de casa quando Pedro telefonou. Por que é que eu uso aqui o pretérito imperfeito? Neste caso, tu deves utilizar o pretérito imperfeito na ação mais longa, mais duradoura. Isto porquê? Porque nós temos aqui referência a 2 ações. Uma que é mais longa e outra que é pontual. Ou seja, aquela que é pontual, aquela que é mais curta, nós vamos utilizar o PPS. E esta ação realizou-se no momento em que uma ou outra estava a ser realizada. Então, neste caso, a ação mais longa, vamos utilizar o pretérito imperfeito, a expressão mais curta, vamos utilizar o PPS. E estas são então as 7 regras principais de utilização do pretérito imperfeito. Tal como eu disse, tu não encontras isto em um único livro. Isto foi uma junção de regras que eu consegui fazer ao longo da minha experiência. Também poderás encontrar estas e todas as regras de todos os tempos verbais da língua portuguesa nos meus flashcards. Sim, os meus flashcards tempos verbais contêm todos os tempos verbais possíveis da língua portuguesa e lá tu tens todas as regras num único flashcard, num único cartão de estudo. Se tu tens interesse em saber mais, já sabes, vais aqui ao link na descrição e terás lá toda a informação. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, dá a tua sugestão, diz-me se realmente isto te ajudou e eu espero por ti aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!